Luffy Nika, o libertador de escravos, né? É sobre isso que nós veremos no próximo episódio de One Piece. E é muito importante a gente parar para refletir um pouco, né? Se o Luffy, ele liberta escravos, ele tem um tritão agora no bando dele. O Luffy, ele é a faísca de mudança, a faísca revolucionária em cada lugar que ele passa, desde o começo da obra. O pai do Luffy, um revolucionário. O grupo dos revolucionários, várias pessoas LGBT. E o que eles querem? Eles querem o mal do mundo? É sobre isso uma revolução? Em One Piece é sobre isso? O que o Luffy fala no fim da luta contra o Kaido? Né, pra quem só vai ver o anime é melhor tomar cuidado com spoiler. Mas o Luffy fala que ele quer que os amigos dele possam comer. Um pouco petista, um pouco lulista, né? Faz o L de Luffy, talvez. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Agora nós voltamos ao cenário habitual, né? Primeiro eu quis fazer a primeira parte mostrando a minha coleção de mangás, pelo menos de One Piece, né? Tá completinha. Tenho também a coleção da Conrad, mas estou pensando em vender, enfim, né? Essa nova edição 3 em 1 eu pretendo não comprar porque vai ficar muito mais cara, acho que não compensa. Eu gosto das capas sequenciais também de One Piece, né? Não sei se vocês acompanham o mangá, mas tem capinha que você coloca uma do lado da outra e junta, né? Tanto uma das últimas foram 3 capas, uma seguida da outra e fica lindo. No 3 em 1 não vai ter isso, né? Então, assim, tristeza pra quem compra 3 em 1. Mas vamos lá. Ah, inclusive tem o Yamato ali no fundo, lindo e belo, né? Infelizmente ele tá muito longe, não dá pra mim colocar mais perto. Mas vamos lá, vamos falar de One Piece no vídeo de hoje. Deixa seu like, comentário, compartilhem. E se vocês querem também, talvez, review ou react dos capítulos atuais, por favor comentem, porque eu tô acompanhando os atuais, tá? Eu tô vendo absolutamente tudo que tá rolando. Tento fugir dos spoilers, né? Que em vez até no semanal a gente toma spoiler, é muito difícil fugir. Mas vamos lá. O Luffy, desde o começo da obra, ele é um personagem que todo lugar que ele pisa, ele faz alguma mudança, né? Ele não só simplesmente chega no lugar, recruta alguém e vai embora. Não, ele sempre derruba os ditadores, as pessoas mau caráter, as pessoas más. Ele tá sempre se movendo para destruir o que tá errado. Quando nós estamos falando de One Piece, nós estamos falando primeiro de uma obra gigantesca, né? Que não fica boa no episódio 1000, tá bom? Ela é boa desde o começo. E desde o começo a gente tem que entender qual é a proposta de One Piece. Qual que é a primeira proposta, né, que nós podemos ver, assim, né, quando o Luffy pelo menos parte pro mar? Ele tenta salvar o Kobe. Ah, o Kobe quer ser marinheiro. Não importa. O Luffy, ele não vê o fim, né, o fim ideal como você precisa ser um pirata. Não. Basicamente, se você quer fazer uma revolução, se você quer seguir em frente de alguma forma, aliás, desculpem pelo barulho de avião, né? Mas vamos continuar. O Luffy ele entende que você pode fazer a revolução de dentro. A maioria dos piratas de One Piece são piratas maus, mas o Luffy não é um deles. Kobe estava querendo entrar numa instituição que durante o período, né, que o Kobe passa com o Luffy e tudo, até ele entrar de fato na marinha, né, ele vê que a marinha é corrupta, mas ele quer estar lá dentro. Por quê? Não porque ele quer ser um corrupto, ele quer roubar junto. A questão não é essa, né? Inclusive, é uma crítica que eu tenho a pessoas apolíticas, a pessoas que não gostam de política. Política não é simplesmente uma massa que rouba. Ah, mas a ditadura da burguesia, porque a burguesia comanda tudo, e é tudo ladrão, rato e tal. Vai ter gente lá dentro tentando combater essas coisas, garanto pra vocês. Inclusive, nós podemos ver isso na nossa própria história, né?
Quando o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, teve algumas pessoas lá dentro da Casa Legislativa, o PCB foi cassado, o PCB foi para ilegalidade. Então, assim, quando algum movimento revolucionário, alguma coisa que vai romper com aquele sistema surge, eles tentam combater. E eles fazem de tudo para aquilo ter fim, né? Nós podemos ver pelo próprio governo mundial como eles lidam com o Luffy. Para quem tá acompanhando o anime, né, o governo pediu para matarem o Luffy. E o que o Luffy simboliza? O que simboliza a fruta do Luffy? A fruta do deus da libertação, do libertador de escravos. É isso que o governo tá combatendo. A gente viu o Luffy lá desde o começo salvando todo mundo. Ele sendo essa faísca revolucionária que o governo teme. Que o governo morre de medo, sabe? E a questão não é, vamos derrubar o governo, pum! Anarcocapitalismo. Não. Primeiro que o anarcocapitalismo defende uma individualidade. O One Piece deixa claro que a individualidade não existe. Não existe. O Luffy nunca faz nada sozinho. Nunca. Ele sempre deixa claro que pra ele tá bem, os outros têm que tá bem. Sabe, se ele tivesse sonho só de ser o rei dos piratas, ele ia seguindo em frente, dane-se tudo. Mas não. Se uma pessoa tá passando fome, ele para e tem uma saga inteira por causa daquela pessoa que tá passando fome que ele quer salvar. E o One Piece define várias pautas minoritárias, né? O que é o Luffy? Primeiro, o Luffy é um pirata. Nós já passamos gostando de um pirata. Nós já gostamos de alguém que está fazendo oposição à ideologia dominante daquele tempo. A ideologia dominante daquele mundo, daquela história. E nós vamos vendo como a burguesia, quem detém dinheiro, eles são ricos, milionários, têm escravos, bibibi, bobobó. E aí, eles são tudo isso? Sabe? Ou eles só têm dinheiro, né? Inclusive o Oda, ele desenhou os burgueses como pessoas feias, horrorosas, porque é justamente isso, eles só têm dinheiro. Tem muita gente que associa dinheiro a uma pessoa muito inteligente. Pra conseguir bilhões, inteligentíssima. Você não faz ideia do quão inteligente é. Mas e na prática? Como que esse dinheiro se deu, né? Em One Piece nós vemos toda a corrupção, nós vemos todos os roubos, nós vemos toda a diminuição, né, dos tritões como pessoas dignas de direitos, né, por serem de uma outra raça, que é uma analogia clara ao racismo, né? E não só, eles tentam acabar com a história, destruir a história. Tanto na saga atual de Egghead, né, nós vemos que toda essa tecnologia magnífica que o Vegapunk faz é uma tecnologia do passado, porque eles apagaram esse passado, eles apagaram esse avanço. Não é de interesse deles que esse avanço exista, não é de interesse deles que arqueólogos saibam da história verdadeira, porque a história é contada por quem vence. Sempre foi assim. A história sempre vai ser contada por quem venceu. O oprimido fica de lado. O oprimido não tem voz. Os povos indígenas mesmo tinham uma categoria de gênero chamada dois espíritos. Se não me engano, eram os indígenas dos Estados Unidos. E para pensar que isso é algo tão antigo, sabe? Nós estamos falando de séculos atrás e nós ainda estamos discutindo gênero hoje. Nós ainda estamos discutindo se existe binariedade de gênero, binariedade sexual. E isso tudo é porque existe política. Quando nós vemos na antiguidade, né? Talvez nem tão antigo assim, né? Mas existiam diversas civilizações em que a homossexualidade era liberada, normal, vida que segue. Por que que hoje nós chegamos no nível de opressão ao ponto de, antes de 90, as pessoas gays serem consideradas doentes mentais? Qual que é esse tracejado histórico para chegar nesse ponto, né? É algo a se pensar. Corpos intersexo têm sido estudados desde os anos 50. Por que que até hoje tem gente que não aceita corpos intersexo? Que acha que é macho e fêmea, um negócio extremamente tático, que não tem nenhuma variação, que a pessoa nascer com 2 órgãos, o que tiver menos desenvolvido corta, tira, mutila a pessoa, se a pessoa se identifica, dane-se. Tudo isso é política, tudo isso. E o One Piece levanta a política há muito tempo. Desde que, por exemplo, né, o Oda criou o Bon Clay, que é um homem gay, drag queen, extremamente estereotipado, e que
todo mundo gostou. Em pleno período que ainda existia muita homofobia. Ainda existe hoje. Ainda existe hoje. E a maioria das pessoas gostou. Inclusive pessoas de direita. Olha só que coisa irônica, né? Pessoas que não fazem parte da luta política que defende pessoas gays. E não tô chamando o One Piece de centrista, não. Tô falando o que o One Piece luta, o que o One Piece faz. Porque não é só isso também. Teve um período da história, né, que foi muito zoado por muita gente, né? Inclusive a própria história leva de um tom bom, bem humorado, mas que traz uma discussão política muito profunda. É quando o Sanji, né, meu personagem favorito, quando ele vai pra Ilha dos Okamas, né, pra Okamabaka. E lá só tem drag queens. São gays drag queens, tal, e ele até se veste, enfim, tem essa brincadeirinha e tal, dele conseguir um novo poder de saltar, de tanto que ele fugia dos gays. Mas enfim, passou 2 anos com eles, né? Com os Okamas. E quando ele sai dessa ilha, ele continuou o mesmo heterotop. O mesminho, não mudou não. E isso é uma crítica direta, né? Ao pensamento de algumas pessoas de: nossa, você é gay? Será que não é por causa do seu primo? Será que não é por causa do seu amiguinho não que te influenciou, né? Porque tem gente que entende a homossexualidade como algo passável, né? Você chega perto de um gay, virei gay. e o One Piece brinca com isso, né? Mostrando que não. Ficou 10 anos com um monte de gay, não. Continuou hétero. E também, falando do Sanji, mais ou menos nesse mesmo período, né? Quando eles vão pra ilha dos Tritões, né? Ele precisa de uma doação de sangue. Ele recebe doação de sangue de quem? De drag queens, de homens gays. E ele virou gay porque recebeu sangue? Não. E vocês podem até achar: nossa, Bruna, você tá falando óbvio, né? Você tá falando coisa assim que... ultrapassada essa discussão. Gente, pessoas gays podem doar sangue, se eu não me engano, desde 2019. Inclusive, vou deixar aqui a data certinho pra ver se é isso mesmo. 2019. Isso fala aqui no Brasil. Tô nem falando do mundo, não. Imagina no mundo como que deve ser até hoje. A Rússia, agora, há pouquíssimos dias atrás, proibiu o casamento de pessoas trans. Proibiu pessoas trans de adotar. Então, assim, a política é algo que se move o tempo inteiro. Não existe um avanço que, avançou agora, vai ser isso daqui para frente eternamente. Não. Como o próprio exemplo que eu dei de pessoas gays. Pessoas gays antigamente tinham suas vidas normais como nós queremos ter hoje, né? Como que nós queremos que os bis, gays, lésbicas, trans, tal, tenham suas vidas normais, né? Sem nenhuma opressão estatal, sem nenhuma opressão em lei, enfim, todas essas coisas, né? E nós vemos o retrocesso que teve. E quão penoso tá sendo pra gente lutar pra conseguir coisas de antigamente, do passado, né? O One Piece fala muito sobre isso, né? Nem tudo é sobre um avanço. A gente não pode entender a história como simplesmente um avanço. A história é política. Se você não é um agente político, você simplesmente se deixa vencer pelos dominadores, por quem tá dominando, por quem tá agindo politicamente. Por que o Nicolas Ferreira foi o deputado mais votado do Brasil? Uma pessoa reacionária, uma pessoa extremamente transfóbica? Por quê? Porque ele se deixa levar por discursos de ódio da atualidade, discursos que colam hoje e discursos que são extremamente retrógrados. É um retrocesso, e por ele e por muitas outras pessoas esse retrocesso vai acontecer. Eles querem que o destino seja uma catástrofe, sabe? Talvez não para eles, né? Mas pra gente. Por isso política é luta, sabe? Inclusive o próprio Yamato, né? Eu já tô vendo que eu vou ter muita dor de cabeça com isso, né? Falando sobre. Mas o Yamato, ele é apresentado como o filho do Kaido. Ele é apresentado como um homem. E pela estereotipia do seu corpo, né? Da sua apresentação social, estética, tá? Não tô falando do seu gênero. O seu gênero, claro, homem ou Yamato. Ou quando ele fala que ele é Oden, né? Oden. Vai falar no masculino o tempo inteiro. Até quando ele não fala dele ser Oden, ele fala dele ser o Yamato.
E o Kaido, o vilão da saga, respeita o filho dele. Respeita. Ninguém chama o Yamato no masculino. A obra inteira. O único momento que fala do Yamato no feminino é num flashback, né? Que chama ele de Princesa Ogra, algo assim. Mas estão falando de uma criança que normalmente não tem muita voz mesmo, né? Principalmente nós, pessoas trans, né, conseguimos ver, né, essa similaridade com as nossas próprias histórias, né? De nós não termos uma autonomia, uma possibilidade de sermos quem nós somos, né? Talvez por base de mais estudo, de mais informação, né? E vários fãs de One Piece insistem em chamar o Yamato de ela, sendo que, novamente, nunca é falado que é ela. Nunca. Absolutamente nunca. Ah, mas tem um Vivrecard que fala que é mulher. Não, não fala. Vocês veem como One Piece tá numa discussão mais elevada a cada ano que passa. Nós pegamos desde lá atrás das lutas políticas que o One Piece vai levantando. E atualmente nós vemos essa disparidade, né? O Yamato, nós podemos até fazer uma comparação com Hunter x Hunter, né? Hunter x Hunter tem a Aluka. E a Aluka, ao contrário do Yamato, olha só. Olha como é sempre o público que acaba fazendo um pouco de merda, sabe? Mesmo que nas traduções de fã, mas aí nós vemos que aí tem um pouco de influência de quem tá traduzindo, né? Mas também é um tanto de má fé, né? Porque tá lá ela e coloca na legenda ele. Quem entende de japonês que acaba entendendo mesmo a profundidade da coisa, né? Mas vamos lá. A Aluka, né, de Hunter x Hunter, que tem a outra personalidade dela, né, chamada de Nanika. Ela é apresentada como mulher pelo Killua, né, pelo irmão mais novo dela, e a família toda erra o pronome. A família inteira, absolutamente inteira. Eles negam a identidade da Aluka o tempo inteiro. No caso do Yamato já não. Vocês veem? Não erra. Ninguém erra, nem os vilões erram. Absolutamente ninguém. Para quem vai reclamar, eu tenho certeza que vai reclamar, pega o Vivrecard, abre no computador, abre o Google Tradutor, o aplicativo, no celular e traduz pela imagem, né? Tem como você colocar a imagem e tal de tradução automática. Vai estar lá, sexo feminino. Sexo é uma coisa, minha gente, gênero é outra. Sexo é sobre o corpo que você nasceu, não é sobre a sua identidade, não é, tá? Então tem essa diferença. E se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa diferença, acompanhe meu canal, porque eu tenho um vídeo falando de corpos intersexos, né? Primeiro falando que não existe essa binariedade de gênero, né? Só macho e fêmea, existem outras variações que não são consideradas, né? Inclusive uma pessoa não binária não pode ter não binário lá como sexo dela, né? Porque infelizmente também não tem categoria de gênero, que eu também acho um absurdo. Mas enfim, na minha certidão de nascimento eu tive que colocar sexo feminino, porque é assim que funciona. É o correto? Não, porque eu não sou do sexo feminino. Eu sou uma mulher trans. Eu sou uma mulher trans. Eu tenho um corpo político. Eu tenho uma identidade política. Minha certidão de nascimento, ela não diz nada sobre quem eu realmente sou na minha identidade. Olha só que coisa, né? Eu reclamando da própria retificação de nome, né? Mas são coisas problemáticas mesmo. Claro que pra gente é muito mais confortável tá lá feminino e pronto, né? Não tem categoria de gênero, então vamos deixar o seu sexo. Não. Melhor eu colocar feminino mesmo, que é menos dor de cabeça pra gente, né? Porque se a gente tá mudando o nosso nome, obviamente a gente quer ser tratada como quem nós somos. E nós tem que, infelizmente ou felizmente, né, se adaptar ao que tem, né? Se tem que mudar sexo, fazer o quê? Vamos fazer isso. Em One Piece, o Oda não faz isso. Ou seja, lá quem faz o Vivrecard, né? Sexo é uma coisa e gênero é outra, e o Oda entende isso. Ele é perspicaz, ele é uma pessoa politizada. E como tanto que ele sabe disso? A Okiku, uma personagem trans, né? Uma mulher trans, no Vivrecard dela, fala dela ser do sexo masculino, que, querendo ou não, tá correto. Ela nasceu do sexo masculino. Qual a identidade de gênero dela? No Vivrecard fala que ela tem coração de mulher, que é como ela se diz na história. O Yamato já não tem nenhum discurso desse tipo no Japão. Não existe palavra para definir pessoas trans, para vocês verem como é precário, porque aqui nós falamos de transexualidade,
transgeneridade, transgênero, transexo, várias palavras. É o país que mais mata pessoas trans do mundo, né? Mas, enfim, nós ainda temos algum tipo de avanço, pelo menos na fala, de poder se expressar. No Japão nem isso tem. Então, o Oda questionar a expectativa de gênero que nós temos sobre um personagem masculino, que todo mundo respeita como masculino, que o próprio vilão respeita como uma pessoa masculina, e a maioria dos fãs não entenderem isso. Assim, tudo bem, existe a ideologia dominante, existe o pensamento dominante, né? Nós temos que entender que cada pessoa está no seu tempo de processo, mas quando uma pessoa trans se posiciona sobre transgeneridade, as pessoas que não são trans querem nos ensinar o que é ser trans. Mas elas sabem diferenciar transgeneridade de transexualidade? Não. Elas sabem diferenciar sexo de gênero? Não. Elas sabem diferenciar gênero de sexualidade? Não. Então, por que elas querem ter lugar de fala? A partir do momento que se entende o que está falando, é uma coisa, né? Que local de fala entende-se como, você tem mais vivência, você tem mais experiência, então muito provavelmente você vai saber melhor do que você está falando. Mas não significa que uma pessoa cisgênera, né, uma pessoa que não é trans, não possa entender sobre a nossa vivência, sobre a nossa realidade. Mas normalmente não é o que acontece. E normalmente vem sempre o ódio pra cima da gente. Isso é a coisa mais comum desse mundo. Mas nós não vamos parar de falar. Tá? Pro desespero das pessoas cis que odeiam ser ensinadas ou serem contrariadas ou ouvir uma mulher trans falando. Oh meu Deus do céu, como pode uma mulher trans tá falando, uma mulher trans existir na nossa sociedade, entender de alguma coisa. E bom, né, voltando pro Luffy, ele respeita o Yamato, ele tem um tritão no bando dele, ele tem uma mulher que é considerada uma ladra e que ela tem um coração de ouro, ela não quer o dinheiro pra ela. Ela tá lá juntando dinheiro e tal, ela podia muito bem falar, o dinheiro é meu, como muitas pessoas ANCAP fariam, como muitas pessoas que pensam individualmente fariam, mas ela quer o dinheiro pra ajudar as outras pessoas. One Piece coloca uma percepção de tesouro, né, muito mais ampla do que o começo da história diz, né, do Rei dos Piratas, riqueza, fama e poder. Que pessoa individualista não gosta disso, né? Pensar, o Luffy vai ser o rei dos piratas, né? Ele sozinho vai conquistar tudo desse mundo, todo esse dinheiro. Mas é sobre isso que nós estamos acompanhando há mais de... No meu caso, tenho 24 anos, né? Não tem como acompanhar por mais tempo. Mas por 26 anos que o One Piece fez aniversário, é sobre isso. Um dos pontos mais importantes de One Piece é a história. É por uma única pessoa que pode ter a possibilidade de descobrir o passado do século perdido. Pelo menos assim, né? Pra gente, né? Pra falar pra gente, né? Sobre isso, nós espectadores. E nós não queremos ouvir a ideologia dominante falando, não. A gente não quer descobrir a história do mundo pela ideologia dominante, porque nós sabemos o que eles fizeram pra apagar essa história. Falar que isso não é política, minha gente. Sabe que a Robin, né? Essa personagem arqueóloga, ela não tá atrás da verdade basicamente sozinha, nadando a contramão do mundo inteiro, de toda a ideologia dominante, de todos os poderosos. Vocês entendem o quanto isso é importante, o quanto isso é algo político? Então, assim, se vocês forem ver One Piece, né, caso você nunca tenha visto, né, entenda primeiro que é uma obra política. Entenda toda a profundidade que essa obra está querendo passar, né? Como os oprimidos são extremamente respeitados na obra. Teve muita gente na época, né, do Bon Clay falando, ele estereotipa gay como uma pessoa extremamente afeminada, com batom, com roupas e tal. Gente, essa extravagância toda existe no mundo drag, tá? Talvez não existirem só pessoas gays, né? Só gays, sem ser drag queen em Okamabaka. É um negócio a ser questionável, é um negócio que a gente tem que falar mesmo. Tem que hablar mesmo. Mas assim,
One Piece vai ter esses problemas, não é uma obra impecável, tal. O fluxo de tempo mesmo na história é extremamente confuso, tem saga que demora 12 volumes, e se você prestar atenção e tal, tipo, começa de madrugada e termina de noite a saga, sabe? São 12 volumes, são 120 capítulos, basicamente, de um dia. E depois tem o time skip de 2 anos, que eu acho extremamente engraçado, que daria pra encontrar o One Piece umas 500 vezes, né? Se for levar o pé da letra essa questão do tempo. Mas é uma obra extremamente excepcional. Ela não é de propaganda anticomunista. Você consegue tirar coisas absurdas de magníficas dessa obra, sabe? De respeito mesmo ao próximo. Eu acho que as pessoas que leem One Piece há muito tempo, né, que acompanham vários desses canais famosos, né, como o próprio Evandro Fusari, Chapéu de Palha, Bruno Bandeira, enfim, tem que prestar mais atenção no que tá lendo e no que tá assistindo. Se tá falando do Yamato no masculino, é no masculino. Não adianta vir com alguns comentários tentando falar que mas o Vivrecard. Primeiro você tem que checar para ver se isso é verdade, porque muitas vezes eu vejo as pessoas usando isso de má fé só para serem transfóbicas mesmo. O que é muito engraçado, porque essas mesmas pessoas transfóbicas, quando chegam na Okiku, que é o padrão trans aceitável, tá tudo bem, né? Aí é maravilhosa, aí tem a brincadeira de ela tá escondendo algo, tá escondendo uma espada, hahaha, né? Que adoram fazer essa piadinha, adoram, né? Que também é algo bem, né? Bem questionável. Mas é uma obra maravilhosa. Tô muito ansiosa para ver mais sobre os revolucionários. Quero muito que o Luffy se alie ao pai dele, que é o líder revolucionário, né? E ao seu irmão, que é o comandante principal, basicamente, da porra toda, né? E vamos ver como vai ser o anime, né? Como que vai ser essa animação do Luffy Nika, o que vai acontecer. Também o live action, tô muito hypada, muito. Parece que vai ser um negócio, assim, fenomenal. Teve gente que reclamou do Arlong, mas, tipo, gente, é um live action. Não é um copia e cola do anime, não. Nem um copia e cola do mangá. Se vocês querem igual, vão ver a obra que vocês gostam mesmo, né? Ou no mangá ou no anime. Live action tem adaptações. Vão ter mudanças. Inclusive, vão ter muitas mudanças de vestuário que eu acho incrível. One Piece precisa muito disso. E aparentemente vai ter muita mudança de horários também, né? De manhã, tarde, noite. Coisa que eu reclamei, né? Do mangá. Então, vamos aproveitar. Tomara que seja absurdo, que seja muito bom. E vejo vocês talvez num próximo vídeo, não sei, falando sobre One Piece. Ou se vocês querem algum outro assunto, se vocês quiserem comentar aqui, né? Curtam, compartilhem o conteúdo, por favor, né? Que me ajuda muito. O canal acabou de fazer 2 meses e tá crescendo absurdamente rápido. Tô muito feliz com tudo isso. E se vocês quiserem react, talvez, dos episódios do Lufica, talvez até do próprio live action quando sair. Não sei se vai ser possível, mas vamos tentar. Se vocês quiserem, né? Comentem, por favor. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo!